Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 22 de agosto. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e o jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, nosso comentarista, o cientista social Leandro Besseneri. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. E o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia. E os destaques desta edição: liberdade econômica. Senado aprova MP que reduz burocracia, mas barra proposta que liberava trabalho aos domingos. Operação Enxuga. Governo anuncia privatização dos Correios e de outras estatais. Mais impostos. Guedes fala em CPMF que não machuca. Cidadania. Mais de 4.800 famílias da região são cortadas do Bolsa Família. Uma boa e uma má notícia. Primeiro, a má. Indústria do Vale perde 450 vagas em 2019. A boa. A Nestlé anuncia investimento de R$1 bilhão em novas linhas, também na fábrica de Caçapava. Ressaca ambiental. Agora, Bolsonaro culpa ONGs pelas queimadas na Amazônia. E ainda nesta edição, o resultado do esporte regional e uma entrevista com Rodrigo Paulo Vendrame, gerente de relacionamento do Sicredi Vanguarda, que vem falar com a gente sobre empreendedorismo. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Lembrando que, claro, você pode participar mandando a sua mensagem aí pela linha do tempo do Facebook. Nós esperamos a sua participação. Fique com a gente. E em votação simbólica, o Senado aprovou a medida provisória conhecida como MP da Liberdade Econômica. Durante a votação de ontem, os senadores retiraram as regras que liberavam o trabalho aos domingos e feriados. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o tema será discutido posteriormente via projeto de lei. Com isso, continuam valendo as regras atuais. O trabalho aos domingos depende de acordos e convenções de cada categoria profissional. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e agora seguirá para o presidente Jair Bolsonaro decidir se sanciona, veta parcialmente ou veta a íntegra da proposta. Segundo Paulo Webel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, a medida pode gerar cerca de 3,7 milhões de empregos e aumentar o PIB em mais de 7% em 10 anos. E o governo federal anunciou um plano de privatização para 9 empresas estatais. O plano envolve as empresas Telebrás, de telecomunicações, Correios, Codesp, Companhia de Docas do Estado de São Paulo, Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, Serpro, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, Engea, empresa gestora de ativos, Ceitec, Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada, CEAGESP, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, ABGF, Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias. Não foi informado nenhum tipo de cronograma para a venda dessas estatais. Durante a apresentação do plano, foi citada a inclusão de creches, presídios e parques no programa de privatizações, mas
não foram explicados quais seriam os projetos. Segundo a secretária especial do PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Seiler, o governo fará estudos para entender quais formas de parcerias serão realizadas e, somente após esta análise, o grupo definirá se as empresas serão ou não privatizadas. Sobre os Correios, Marta disse que o governo já identificou a necessidade de colocar recursos privados para melhorar a saúde financeira da empresa. Um comentário aqui. Os Correios, no ano passado, eles geraram 161 milhões de reais de lucro, certo? O que eles precisam injetar de dinheiro nesse serviço? O que a gente tem que pensar? Eles estão agora com essa ideia de privatizar os Correios, que eu sou absolutamente contra. E isso eu sou muito contra, principalmente em relação aos Correios. Primeiro porque é uma instituição que funciona, que vem passando por um sucateamento planejado há muito tempo. Há muito tempo. Os Correios não fazem concurso desde 2011. Então, assim, eles estão há 8 anos aí totalmente, né, com o seu quadro desfalcado. O segundo ponto é, quando eles forem fazer a privatização, eles vão privatizar tudo? Eu duvido que eles vão privatizar tudo dos Correios. Eles vão querer privatizar o SEDEX, que é o que gera lucro para os Correios, que é justamente o setor de entrega de mercadorias, que hoje com o comércio digital está muito em alta, né? É o que gera lucro, os grandes recursos dos Correios são esse serviço de entregas, né? E o serviço que gera prejuízo no caso, que é o de entrega de correspondências, eu duvido que o governo vá privatizar, porque simplesmente não vai ter interessado. Ou seja, eles vão tirar a parte lucrativa da empresa, vão dar para a iniciativa privada e vão ficar com a parte que gera prejuízo e a gente que vai ter que continuar pagando aquilo, entendeu? Então o osso fica com a gente e o filé fica com eles. Se a gente for parar para pensar... Deram esse sinal? Então, não, eles não deram esse sinal. Porém, o sindicato dos Correios, os representantes dos Correios dizem, dificilmente uma empresa vai querer assumir uma parte que dê prejuízo. Entende? Para uma empresa. Então não vai ter, eles vão ter que de alguma forma contrabalancear isso. Ou simplesmente fechar os postos dos Correios, encarecer o custo de envio de correspondências e inviabilizar esse serviço no nosso país. Então assim, se a gente pensar que os Correios são um meio, né, estratégico, é tão estratégico que o governo dos Estados Unidos tem um serviço governamental, um serviço público de Correios, que é o US Postal Service. A Inglaterra, que é outro país que fica propagando o neoliberalismo para os países em desenvolvimento, tem o Royal Postal Service, que é um serviço público. Por que quando chega na vez do Brasil eles dizem que isso é bom? Por que eles não privatizam o deles e depois mandam um modelo para a gente? Entende? Então, esse é um ponto que tem que ser avaliado, porque pensando com raciocínio econômico, não fecha a conta. Uma empresa não vai querer comprar uma parte deficitária e uma outra parte que dá lucro. Provavelmente, os Correios são muito grandes, eles vão fatiar esses serviços, vão privatizar fatiado, que é como a gente vê que já ocorreram em outros locais, né? Então eu sou contra isso daí, eu acho que é um absurdo, não teve estudo nenhum divulgado para a população, a gente não sabe o que está se passando, eles dizem que identificaram com base em quê? Porque ano passado gerou lucro, ano retrasado gerou lucro, nos outros 3 anos atrás tinha gerado prejuízo, isso é fato, durante a crise. Então, acho que tem que ser muito bem pensado e muito bem avaliado, né? Então não pode ser assim, tem que ter uma discussão. Tem sim, e aliás, como um todo, a privatização vai gerar muita discussão mesmo, né? Não tem a menor dúvida. Espero que tenha estudos que embasem isso, que não seja também mais uma coisa vinda da mente de algumas pessoas, né? E pela primeira vez em 10 anos, o Banco Central começou a leiloar dólares de reservas internacionais para segurar o câmbio. A última vez que esse tipo de operação aconteceu no Brasil foi em fevereiro de 2009, no auge da crise econômica global provocada pela quebra dos subprimes no mercado imobiliário dos Estados Unidos. O Banco Central pretende vender cerca de 3,8 bilhões de dólares até o dia 29 deste mês. O comprador comum não pode adquirir dólares das reservas internacionais. Esse tipo de operação está restrita a dealers, que são grandes bancos e corretoras autorizados pelo Banco Central para atender a demanda de dólares por grandes empresas e outras instituições. Essa confusão aí no mercado vai durar até que essa briga Estados Unidos e China de alguma maneira se resolva, né? Enquanto isso estiver acontecendo lá fora,
esse vai e vem do dólar vai acontecer, né? E a gente percebe que analistas internacionais, inclusive do Financial Times, do New York Times, tem já uma preocupação com uma possível recessão global por conta da guerra comercial, por conta da desaceleração do crescimento de alguns países europeus, com destaque para a Alemanha, né, que identifica agora uma queda, pode ser que eles entrem em um quadro recessivo. Então, assim, é um cenário bastante turbulento. Para um governo que se diz liberal, o Paulo Guedes, que se diz o senhor do liberalismo, está intervindo no mercado para segurar o preço do dólar, né? Pois é, e falando de Paulo Guedes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a criação de um imposto sobre pagamentos, semelhante à extinta CPMF, lembra? Como forma de aliviar tributos sobre a folha de pagamento. Para o ministro, a tributação seria um jeito rápido de arrecadar imposto e afirmou que o tributo pequenininho não machuca. O governo negou se tratar de uma nova CPMF. O secretário da Receita Federal, Marco Sintra, disse que é um CP, uma contribuição sobre pagamentos, mais moderna e eficiente. A CPMF era cobrada sobre movimentações financeiras e tinha o apelido de Imposto do Cheque. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a ideia de tributar pagamentos tem poucas chances de ser aprovada. Bolsonaro também já se pronunciou contra a medida. Fala que quer criar um imposto, o presidente fala que não quer criar um imposto e fica nesse embate. Aí o presidente, que não era um liberal, então ele está... É uma maluquice total, né? A gente não sabe o que... O fato é o seguinte, que a população não perdoa. E criou um funk. Um funk? Pro Paulo Guedes. Não é da tchutchuca, não, né? Não, é o funk assim, imposto pequenininho, não machuca, chuca. Ele tem, né, foi chamado na comissão da Previdência, de análise da Previdência, de tchutchuca, né? Então, funk parece que está combinando com ele. Criado pelo cartunista Celos Marcelo Monteiro, o funk do Paulo Guedes. Imposto pequenininho, não machuca, chuca. Parabéns ao cartunista e parabéns também a você, Zé. Foi brilhante a sua interpretação. Foi muito boa. Muito boa, parabéns mesmo. Esse é o Brasil. A CPMF ninguém esquece, tá? E o texto base do projeto, que permite posse de arma em toda a propriedade rural, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Lembrando que direito à posse só permite manter a arma dentro de casa. Com o texto aprovado, a posse rural é estendida para toda a extensão da propriedade e não apenas no interior da residência. O texto já passou pelo Senado e agora seguirá para o presidente Jair Bolsonaro decidir se sanciona ou veta. Regulamentando uma situação que já existe. Nas zonas rurais já tem as milícias deles que andam armados, principalmente os grandes fazendeiros, pela fazenda toda, até fora da fazenda, nos centros urbanos. Então isso daí só regulamenta essa situação, né? Eu vou pedir agora bastante atenção da sua parte, você que nos acompanha aí, tá? A previsão do tempo para essa semana é de chuva e frio. Por isso, se você encontrar uma pessoa em situação de rua, ligue para o 153. A Prefeitura de São José dos Campos conta com abrigos que oferecem o que eles mais precisam: alimentação, banho e uma cama quente para dormir. Quando o sentimento é maior que o frio, ninguém precisa dormir na rua. Para ajudar, não se esqueça, ligue 153. Prefeitura de São José dos Campos, com o apoio da SP Rio Mais. E ontem a gente falou aqui, rapidamente, mas a gente vai falar bastante ainda aí até setembro, do primeiro festival gastronômico Viva Mantiqueira, que vai acontecer aí nos dias 7 e 8 de setembro, naquela belíssima São Francisco do Xavier, tá? Um festival aqui com promoção tem o Degustavari, a SP Rio, mas o que a gente ficou bem contente ontem é que a gente falou sobre isso e muita gente
entrou no portal, muita gente viu pelo Facebook, aí também interessadíssima nesse festival que vai acontecer. Eu só posso dizer para você que nós aqui não vamos perder e você também não deve. Então, dia 7 e 8 de setembro, anote aí na sua agenda, vai ter comilança em São Francisco Xavier com a primeira edição do Festival Gastronômico Viva Mantiqueira do Degusta Vale e, claro, da SP Rio Mais, que sempre quer trazer mais para você. Tá bom? A gente... Opa! Vou estar lá. Já está escaladíssimo, já está escaladíssimo. Tá bom? A gente vai para um rápido comercial e na volta a gente tem a entrevista com o Rodrigo Paulo Vendrame, gerente de relacionamento da Sicredi Vanguarda, que vem falar com a gente sobre esse assunto importantíssimo no nosso país atualmente, que é o empreendedorismo, tá? E nós contamos com a sua participação ao vivo aqui, mandando a sua mensagem aí pela linha do tempo do Facebook. Estou esperando você, a gente já volta. Quase 5 mil benefícios do Bolsa Família no Vale em 2019. Depois de bater o recorde histórico de 91.400 famílias em maio, o governo de Jair Bolsonaro cortou 4.853 famílias do Vale do Paraíba atendidas pelo programa em agosto. O pagamento começou nesta semana e segue até o próximo dia 30. Neste mês, o governo vai pagar 15,4 milhões de reais aos beneficiários da região. O valor médio por família é de R$ 178. Essa redução foi a terceira queda sucessiva na quantidade de famílias beneficiadas na região, desde maio. Se comparado ao ano passado, o dado é positivo, com um aumento de 541 famílias frente a agosto de 2018. O Ministério da Cidadania informou ao jornal O Vale que a folha de pagamentos do Bolsa Família tem oscilações mensais de seu quantitativo em virtude dos processos de ingresso de famílias no programa, cancelamentos e manutenção de benefícios. E os postos de trabalho na RM Vale? Matéria para o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. A indústria do Vale Paraíba cortou 450 postos de trabalho de janeiro a julho deste ano, de acordo com um levantamento do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Trata-se do pior resultado para os 7 primeiros meses do ano desde 2016, quando a região amargou o corte de 3.400 postos de trabalho. Em julho deste ano, 2019, o setor industrial do Vale perdeu 20 postos, revertendo a geração de 350 empregos em junho, que havia sido o melhor saldo para o mês de junho dos últimos 5 anos. O resultado faz subir para 4 os meses do ano com perda de empregos e 3 com criação de novas vagas. Neste ano, o setor industrial do Vale abriu novos postos de trabalho em janeiro, 330, e fevereiro, 180, mas perdeu vagas em março, 60, abril, 290 e maio, 950. Em junho, voltou a abrir vagas com 350 postos de trabalho, para perder em julho 20 empregos. No acumulado dos últimos 12 meses, a região perdeu 1.900 empregos industriais. No ano passado, em igual período, foram 250 postos de trabalho gerados nos últimos 12 meses. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Um grande abraço a você, a todo mundo aí da redação do jornal O Vale, esse nosso grande parceiro. Mas tivemos a notícia ruim, mas agora vamos à boa. Olha que legal. A Nestlé anuncia que cerca de R$1 bilhão devem ser investidos em novas linhas nas fábricas de Caçapava e Araçatuba. O investimento foi confirmado pelo governo estadual e também inclui uma parceria com o Investe São Paulo, programa de formação profissional de jovens e aceleração de startups. O montante deve ser aplicado ao longo dos próximos 3 anos.
Segundo o governo estadual, o acordo também inclui uma atuação conjunta na capacitação profissional de jovens por meio de iniciativas desenvolvidas pela multinacional. Abre aspas para o presidente da Nestlé Brasil, Marcelo Melchior. O estado de São Paulo tem grande importância na nossa história. Abrigou nossa primeira fábrica e nossa sede. Queremos continuar a seguir essa jornada de sucesso, crescimento e investimentos, disse Marcelo. A primeira fábrica da empresa no Brasil foi instalada na cidade de Araras há 98 anos. Desde 2014, os investimentos da multinacional em território paulista somam 2 bilhões de reais, incluindo as 2 unidades de Caçapava. E nós temos hoje o prazer de receber em nossa bancada aqui o senhor Rodrigo Paulo Vendrame, que é gerente de relacionamento do Sicredi Vanguarda, e a gente vai falar sobre um assunto muito importante para você. Senhor Rodrigo, um prazer tê-lo aqui conosco nessa bancada, e eu falei já na chamada, aqui na nossa escalada, o empreendedorismo hoje está na mente e no coração de todos os brasileiros, e a Sicredi cumpre um papel importantíssimo dentro desse setor, não é verdade? Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado. Gostaria de agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui também falando um pouco sobre o movimento que o Sicredi está fazendo a nível de Brasil, né? Nós falamos há pouco, o sistema hoje, nós temos 114 cooperativas que têm a área de atuação no Brasil todo, né, como um todo. Nós somos a Sicredi Vanguarda, que temos a área de atuação aqui no Vale do Paraíba, Sul Fluminense do Rio de Janeiro e Oeste do Paraná também. Então é muito bacana a gente poder ver esse desenvolvimento, esse crescimento, mas isso ele só é possível porque a população está conhecendo um pouco mais o que é o Sicredi, o modelo agregador de renda, né? Com o cliente, né, o associado, como a gente chama, sendo o dono da instituição, né, e fazendo com que não só a cooperativa ela tenha um crescimento, mas enfim, os associados, né, sendo pessoa física ou jurídica, que também evoluam, né, como pessoas, como a sua empresa, né, e também a comunidade, que tem um trabalho bem bacana que o Sicredi faz, né, nas comunidades. Então, hoje são quantos os associados? Os correntistas, vamos dizer. Isso. Né? A nível de Brasil, nós estamos hoje com 4,2 milhões de associados. Esse é a quantidade de associados, né, ao sistema Sicredi, né? Então, são 4,2 milhões de pessoas. E vocês estão interessados na captação desse empreendedor iniciante, é isso? Também. Na verdade, hoje a gente vê assim que o Sicredi ele faz um trabalho um pouco diferente, porque na missão dele está através do relacionamento, né, a gente poder contribuir, agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da comunidade. Então a gente percebe assim, a dificuldade que muitas vezes se tem para você iniciar um empreendimento, né? E aí a gente, lógico, tem uma avaliação de qual que é a viabilidade, né, do que está sendo planejado, né, enfim, desse empreendimento, né, por parte do associado, mas também a gente olha não só a parte estatística, né, tem um olhar também de apoiar essas pessoas para que possam iniciar o seu trabalho e que a gente possa ser parceiro, né, e que a empresa evolua e que o Sicredi cresça também junto também. Qualquer pessoa pode ser cooperado lá no Sicredi? Qualquer pessoa, exatamente. Qualquer pessoa física ou jurídica hoje pode se associar ao Sicredi e fazer parte desse movimento. E a gente sabe que o Sicredi Vanguarda realizou há poucos dias, né, um evento de, vamos dizer, esclarecimento para jovens sobre qual é o espírito. A gente está mostrando aqui algumas imagens do evento, quer dizer, vocês partiram para o esclarecimento de jovens sobre o que é o cooperativismo, o que é o empreendedorismo, é isso? Exatamente. Como é que foi esse... E o que é essa geração Touch? Geração Touch. Esse é o nome do evento, que a gente rebatizou ele esse ano. Ele começou no movimento em que a gente, olhando para uma agência nossa, olhando para o público jovem ligado ao agro, começou a perceber que a gente tem uma atuação muito próxima
do associado ao agro, né? Foi o que começou esse movimento. Até 2004 a nossa cooperativa só podia associar pessoas que fossem ligadas ao agro, né? E a partir daí a gente abriu, que chamou de livre admissão, e qualquer pessoa física ou jurídica pôde fazer parte. Então a ideia era trazer o jovem e entender o que nós precisamos fazer, né? Para que o jovem se associe também, ou para aquele que está fazendo parte, já é associado, que ele se mantenha na cooperativa, né? E ter esse feedback. Então a gente fez, esse é o 3º ano, como a gente está em regiões também, é um evento que acontece só no Paraná, provavelmente no ano que vem a gente deva ter também um primeiro evento aqui, né, em São Paulo, para ouvir também o jovem aqui em São Paulo. Porque no sul do país é que o cooperativismo já tem uma marca importante, né? Isso. E acho que tem que se espalhar, né? Exatamente. Começou o movimento no Rio Grande do Sul há 116 anos, né, que começou esse movimento. E, na verdade, o jovem, a gente faz um trabalho muito importante com o jovem, a gente entende a importância dele olhando para a longevidade do negócio, né? Então, hoje, nós temos esse jovem como um potencial consumidor de produtos e serviços, né? Alguém que está iniciando algum negócio, que a gente pode ser parceiro também, né? Mas também olhando para que ele possa ser um líder da cooperativa, que ele vai ser o grupo que vai dar continuidade nesse negócio. Agora, eu pergunto o seguinte, o pequeno empreendedor, o que ele tem que fazer para se manter num espaço hoje dominado pelas grandes corporações? Ele tem que arranjar uma brecha, né? Exatamente, ele tem que entender onde é que ele pode entrar com algum diferencial. Hoje o trabalho que o Sicredi faz como uma cooperativa, uma instituição financeira cooperativa, primeiro, ele está muito próximo das comunidades, né? A gente vai falar um pouquinho depois. Nós inauguramos essa semana 2 novas agências em 2 municípios que não tinham instituição financeira ainda. Olha né? isso. Aí a pergunta é, poxa, mas se as instituições não estão lá, o que o Sicredi está indo fazer lá? Né? Que cidades? Nós inauguramos na segunda-feira em Igaratá e na terça-feira em Natividade da Serra. Então, 2 municípios que não tinham instituição financeira e que, se você for olhar, avaliar provavelmente só pela viabilidade financeira, num primeiro momento não há viabilidade. Até por isso que não tem outras instituições lá também. Mas, como a gente já falou antes, na missão do Sicredi está em poder desenvolver a comunidade também. Então, assim, nós vamos fazer um trabalho muito próximo, nós levamos um diferencial, um atendimento mais humanizado, né, com taxas justas, uma proposta em que o cliente, o associado, ele é dono do negócio também. Então aí a gente tem tido muito sucesso, né, e a população em municípios como esse são eternamente gratos pela organização em poder estar lá. Porque tem gente, por exemplo, aposentado, que paga R$50 para ir até uma cidade vizinha sacar um aposento. Chega lá, às vezes não tem o dinheiro no caixa. Tem que voltar, pagar mais 50, voltar e no outro dia de novo. Então, cara, tem um trabalho social envolvido nisso também, né? Então, no cronograma aí de novas agências, tem alguma cidade já no pipeline Sim, de novas agências? Nós temos assim, hoje nós temos aqui no Vale do Paraíba, de 42 municípios aqui do Vale do Paraíba, nós temos já 25 agências, contando essas 2 que foram inauguradas agora, né? E o Sul Fluminense do Rio de Janeiro são 22 municípios que são da área de atuação da cooperativa, nós temos 4 agências. Então são 29 agências, né? Na primeira semana de setembro nós inauguraremos mais 2 agências, uma em Coatiza, um pequeno município do Rio de Janeiro, né? E uma em Angra dos Reis, né? E também na mesma semana a gente reinaugura aqui em São José dos Campos. Estamos mudando, né, de local a Agência Centro, né, que fica ali na frente da Praça Afonso Pena, né? Estaremos mudando. Então, são mais 2 agências para os próximos 15 dias, mas olhando assim o planejamento estratégico da cooperativa até 2027, é que nós possamos ter só aqui, nesses 64 municípios, entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é a nossa área de atuação, 100 agências. Então, nós estaríamos aí chegando no início de setembro a 31, né? Mas até o final de 2027, a ideia é que nós tenhamos no mínimo com 100 agências em toda essa região. E as taxas são mais baixas que de bancos comuns. Exatamente. A cooperativa ela tem
o modelo cooperativo ele tem uma tributação diferenciada. Então, esse ganho que a gente repassa para o associado. Então, normalmente, nós temos tarifas mais justas, como a gente chama, né? Porque a gente repassa essa diferenciação tributária, né? E também a gente trabalha com qualquer produto e serviço que você tem numa instituição financeira privada, existe no Sicredi também. Em termos de atendimento, né, qual o diferencial do Sicredi, por exemplo, atender um pequeno empreendedor? Existe um atendimento diferenciado? Sim, quando nós costumamos dizer, até o nosso presidente Luiz Wolflinger, ele sempre dizia que a gente gosta de ser atendido como gente e a gente quer dar um atendimento também. Nós atendemos gente como gente mesmo, né? Então a gente percebe assim, um movimento muito grande em pegar carteiras onde existe uma renda menor, né? Fazer com que essa pessoa ela mesma se atenda em meios eletrônicos, ou através do smartphone, através dos caixas eletrônicos, né? E o Sicredi, né, as cooperativas, né, de uma maneira geral, prezam para esse atendimento pessoal, para que a gente possa valorizar essas pessoas, né? Entender quais são os anseios, apoiar ele muitas vezes até como um consultor financeiro. Apoiar, porque muita gente não está incluído ainda no mundo digital, né? Exatamente. Hoje o Sicredi tem também, né, a conta digital. Então aquela pessoa que não quer ir até a instituição, né, para abrir a sua conta, tem o público também das contas digitais. O Sicredi tem também o UP, que é uma plataforma digital. Então ele tem algumas limitações, aquela conta digital, como as demais no mercado também, mas existe uma possibilidade, né? E da mesma forma, o associado tradicional, digamos assim, ele no dia a dia, pelo celular ou pela internet banking, ele resolve a vida toda dele sem precisar ir numa agência. Mas se ele quiser ir numa agência, sentar com o gerente dele, conversar, né, tomar um cafezinho, ele é sempre muito bem-vindo, nós sempre vamos E no caso, se uma pessoa quiser se tornar cooperado, né, da Sicredi, como é que ele faz? Qual que é o valor? Como que faz para poder se tornar um cooperado? Né? Isso. Então, o cooperado, o associado, é o mesmo cliente das instituições financeiras privadas. É simples, documentação pessoal, né, comprovante de renda e de residência, e R$20 é o valor mínimo que tem que ser aplicado enquanto capital, que seria a parte da sociedade, né, que ele, a partir daí ele abriu a conta, ele faz parte da sociedade, ele é dono também, né, então o mínimo é R$20. Então, a partir daí a gente já pode abrir a conta, né? E essa pessoa se torna mais um dono, né, do Sicredi e começa a fazer negócios e gerar aí receita para a cooperativa e com certeza para ele também na participação dos resultados, né? Que o grande diferencial do modelo cooperativo é que você sendo dono, você ao final do exercício tem a participação dos resultados, né? Então isso, só para a gente ter uma ideia, de todo o resultado que nós geramos o ano passado, o sistema todo gerou 2,7 bilhões de resultado, né? A nossa cooperativa fechou o ano com 70 milhões de resultado, 41% voltou para o associado, né? Então, assim, a participação é uma participação muito grande. Rodrigo, agora uma pergunta sobre o contexto nacional. Quer dizer, a gente assiste aí um conjunto de reformas, ao mesmo tempo a economia anda estagnada, a gente teve várias notícias aqui, enquanto algumas indústrias estão cortando, algumas anunciam investimentos, mas ainda não fizeram, né? Dentro desse contexto, como o Sicredi está enxergando esse contexto do Brasil de hoje? Na verdade, a gente vem acompanhando isso muito de perto. A nível de Brasil existem, né, pessoas, equipes atuando, olhando, e a gente fazendo, né, um diagnóstico de como é que nós vamos estar atuando em virtude. Vocês estão otimistas? Isso. Exatamente. O Sicredi é muito otimista porque, a nível de mundo, o movimento de cooperativas ele vem crescendo a passos largos, né? Por quê? Porque as pessoas, cada vez mais, eles se identificam com a causa desse movimento, né? Você não simplesmente abriu uma conta para ter sua movimentação financeira, né? Ontem, por exemplo, em Caraguatatuba, dentro de um projeto social da cooperativa, nós levamos o Marcos Pianges para fazer uma palestra lá, né? Nós vendemos 500 ingressos
a R$30, então um preço acessível, né? Então a gente levou para a comunidade um palestrante que está entre um dos melhores do Brasil, né? Nós vendemos um ingresso a um preço menor do que ele pagaria por aí para assistir ele, e todo o valor arrecadado com a venda dos ingressos nós doamos para 2 entidades de Caraguatatuba, tá? Então nós arrecadamos R$15.000 e doamos esses 15 mil, 7.500 para cada uma das entidades. Então é isso que vem fazendo com que as pessoas se identifiquem, né? Não é uma instituição que está ali e só está tirando recurso e aplicando em regiões onde a gente nem imagina, ou até fora do Brasil, né? Então o Sicredi ele tem esse movimento. Se tem um exemplo aqui. Quais outras atividades paralelas aí do Sicredi? Existe, por exemplo, esse é um projeto, né? A gente chamou de Projeto Saber. Em 3 anos nós fizemos, até na primeira semana de setembro, nós vamos ter em Aparecida e em Volta Redonda, o Leandro Carnal também, nós vamos envolver cerca de 3.000 pessoas aí e gerar um recurso superior a R$100.000 que vai ser doado também para entidades locais nesses municípios, né? Então, dentro desse projeto... É um projeto de formação, né? É um projeto social. A gente leva para a comunidade um palestrante top, pagamos esse investimento e o recurso com a venda dos ingressos a gente doa para uma entidade, né? Então, isso é estar próximo da comunidade. É poder pegar parte do resultado que a cooperativa gera no ano e investir para a comunidade também, entender que nós não estamos ali só fazendo negócio e gerando resultado para dividir. Nós queremos desenvolver a comunidade. Então, em 3 anos, nós, só com esse projeto, nós atingimos quase 15.000 pessoas e vamos repassar em torno de R$450.000 para 11 entidades, né? Então, esse é um exemplo de um projeto. Mas, assim, a gente tem educação financeira para crianças, né? Que a gente vê, assim, como é difícil a educação financeira para nós, inclusive. Muitas vezes a gente se pega aí, né? Usando um cheque especial, gastou um pouquinho a mais. Então, nós, enquanto instituição financeira cooperativa, né? Nós temos a obrigação de poder levar a educação financeira para a comunidade. Então, a gente tem educação financeira para jovens, a gente tem educação financeira para as crianças, que agora no mês de setembro e outubro nós vamos atingir em todos os municípios do Paraná, São Paulo e Rio, que a Vanguarda atende, cerca de 25.000 crianças com um teatro, algo assim lúdico, levando mensagem de educação financeira, né? É muito importante dentro de um cenário de um mundo cada vez mais consumista, né? Exatamente. Não, e também de uma questão de você organizar para as crianças entenderem como que funciona o sistema. Porque as pessoas hoje em dia falam muito dessa questão, porque a gente tem... As pessoas confundem um pouco muitos conceitos e quando a gente chega dentro da nossa própria casa, a gente não entende como que funciona essa questão de educação financeira. Isso, de fato, eu acho que é uma coisa que carece na educação básica, né? A questão de educar financeiramente, mostrar justamente o que é um cheque especial, o que é uma taxa de juros, o que é quando você faz um empréstimo, né? Então, isso eu acho que é fundamental, acho que é um trabalho importante que é desenvolvido, né? Não, e a criança chega em casa com o Palpad, né? E aí quer a moedinha do pai, da mãe, né? Dos avós e irmãos para poder guardar e depois levar. Já começa por aí, isso. Né? A gente leva eles... Teve uma época que isso era... Por exemplo, na minha época de criança, a gente tinha um porquinho e guardava, né? Isso aí teve um período agora que meio que se esqueceu disso, né? Exatamente. E acho que essa retomada é interessante. É muito significativo. Logo no início, assim, da formação da criança, né? Então é interessante, assim, eles querem ir lá na agência para conhecer como é que funciona, né? Aonde é que fica guardado o dinheiro. Isso a gente quer, né? saber, né? Exatamente. Então, assim, é muito gratificante, né? A gente poder ver, assim, o quão importante é o trabalho que a gente vem realizando, né? Não tem dúvida. Seu Rodrigo, eu acho que uma palavra que resume muito bem o que nós conversamos aqui um pouco, eu peço desculpa, senhor, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo aqui, mas eu acho que a palavra que define muito bem aqui é acreditar. Exatamente. O senhor hoje citou vários exemplos aqui de como a Sicredi, uma empresa brasileira, acredita nesse país e faz por merecer essa confiança quando traz todo esse tipo de trabalho voltado à comunidade e também oferece a oportunidade para esse grande brasileiro que tem a esperança no seu DNA, saber que pode empreender num país em que, como a Sicredi, nós também acreditamos que vai crescer. Exato. Nós agradecemos demais a sua presença aqui, agradecemos demais também a Sicredi Vanguarda aqui e
Estamos à disposição e esperamos que a gente possa se encontrar mais vezes para trazer tudo isso de bom que a Sicredi traz para a nossa comunidade aí também e para o empreendedor brasileiro também. Exatamente, com certeza. Obrigado pela oportunidade. A gente poderia falar horas aqui sobre as ações e oportunidades, enfim, mas a gente queremos reforçar a questão da parceria, da importância para o Sicredi da região que nós estamos aqui, né? Uma região muito produtiva, né? Referência a nível de Brasil, e a gente quer crescer junto aí com vocês também. Nós agradecemos demais. Muito obrigado. Ótimo, obrigado, pessoal. E para você que nos acompanha, ainda tem mais abre aspas. Fique com a gente porque depois do comercial tem o Tempo com Caio Souza e muito mais notícias para você. Fique com a gente. E nós voltamos com abre aspas ao vivo para você. Eu assinalo aqui, peço desculpas que a gente está no ritmo aqui do jornal, mas a participação da Ana Souza que disse aí, viu, tem que privatizar mesmo. A Ana Souza falou. Um bom dia também ao José Carlos Beceneri, que mandou um bom dia a todos nós. Seu José Carlos, seja muito bem-vindo, grande prazer ter o seu filho aqui conosco sempre. E ao Tiago Oliveira, então muito obrigado aí por vocês estarem nos acompanhando, um ótimo dia a todos vocês. E aqui dos altos da Cassiano Ricardo, nuvens cinzas no horizonte. Carregadas nuvens aqui, vamos saber com ele, Caio Souza, que vai falar pra gente do tempo. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A tendência é de que o tempo desta quinta-feira seja bem parecido com o de quarta, né? Seguiremos com a circulação de ventos de sul, né, soprando do oceano aqui para o continente, e isso favorece a formação de nuvens. A previsão é de que o dia seja de céu predominantemente nublado e pode haver chuva fraca em pontos isolados, principalmente nos trechos de serra. No litoral norte, os ventos soprarão com intensidade moderada ao longo de todo o dia, e as temperaturas seguirão estáveis em comparação ao dia de ontem. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 19 graus. Já na capital paulista ficaremos com 18, 19 no litoral e 13 na Serra da Mantiqueira. Essas condições de tempo devem permanecer ainda durante amanhã, na sexta-feira, mas a tendência é de que a partir de sábado já teremos aí redução da nebulosidade e aumento gradativo nas temperaturas. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, meu amigo Caio Souza, estou vendo que também para você o tempo foi cruel, né? Nós dois estamos aí meio fanhos, né? Então melhoras aí para você. E eu, mais uma vez, peço bastante atenção a você que está nos assistindo aí. A previsão do tempo para essa semana é de chuva e frio. Por isso, se você encontrar uma pessoa em situação de rua, ligue para o 153. A Prefeitura de São José dos Campos conta com abrigos que oferecem o que eles mais precisam: alimentação, banho e uma cama quente para dormir. Quando o sentimento é maior que o frio, ninguém precisa dormir na rua. Mensagem importante, hein, Glauco? Não tem a menor Mensagem dúvida. importante, a gente vê que o número de moradores de pessoas em situação de rua, né, aumentou muito na Demais, cidade. E é importante a gente ter também a sociedade participando e amparando essas pessoas. Conversa com a pessoa, fala, olha, posso chamar, né, a prefeitura para de repente, né, colaborar com você, te levar para um abrigo, ver o que ela quer. Eu acho que isso é importante. Eu fiz isso em volta da minha casa, na semana retrasada, saí conversando com as pessoas que estavam ali. Se alguém precisava de alguma coisa urgente, podia ligar para a prefeitura, né, para poder atender elas. Eu acho que essa é uma iniciativa importante aí. Não tem a menor dúvida. Lembrando que é a Prefeitura de São José dos Campos, claro, aí com o apoio da SP Rio Mais, tá? E as queimadas na Amazônia são culpa de quem? O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que ONGs podem estar por trás de queimadas na região amazônica para
chamar atenção contra o governo do Brasil. O presidente não citou nomes e, questionado se há embasamento para as alegações, disse que não há registros escritos sobre as suspeitas. De acordo com Bolsonaro, o governo precisa fazer o possível para que esse tipo de crime não aumente. Mas disse que sua gestão retirou dinheiro que era repassado a ONGs, o que poderia justificar uma reação das instituições. Segundo dados do programa Queimadas do INPE, a Amazônia concentra 52,5% dos focos de queimadas de 2019 no Brasil, além do aumento de 82% de queimadas em relação ao mesmo período de 2018. Conforme Bolsonaro, o governo não está insensível para as queimadas e avalia medidas a serem adotadas com os Ministérios da Defesa e do Meio Ambiente. Ele disse ainda que ONGs representam interesses de fora do Brasil. Impressionante, né? Essa metralhadora giratória cheia de bobagens do presidente, né? É um absurdo uma declaração como essa e ele dizer isso sem ter prova alguma. Isso é um absurdo, uma prova assim, da ignorância dele. Assim, ele fica nessa guerra, tentando criar uma guerra fria nós contra eles. Isso é um absurdo, porque quando a gente fala sobre meio ambiente, não existem nós contra eles, não é nós e eles. Está todo mundo no mesmo barco. E isso ele não consegue enxergar, né? Então, falar que a culpa é das ONGs, tentando, ele não era o valentão, o machão, e agora fica tentando se eximir da responsabilidade que ele quis assumir, porque ele que concorreu à presidência da República. Então isso é um absurdo completo, isso que ele falou, sem nenhum embasamento, sem nenhuma prova. Como é que um presidente da República vai a público e fala uma coisa dessas? Para você ter ideia, ontem, no final da tarde, eu estava olhando na internet, alguns jornais internacionais, o Deutsche Welle da Alemanha estava falando sobre essa declaração do presidente do Brasil, dizendo que ele inventou isso daí, isso é uma vergonha para o nosso país, juntamente com toda a tragédia ambiental, ainda tem um presidente que não sabe o que faz, não sabe o que fala, parece um bobalhão ali. Então isso é absolutamente lamentável. E agora que ele prove, que seja pedido, né, que ele seja, inclusive na CPI das queimadas, que seja pedido que ele prove isso que ele falou, porque ele não vai conseguir. E o ministro do Meio Ambiente? Ricardo Salles foi vaiado pelos participantes da Semana Latino-Americana e Caribenha sobre mudança do clima realizada em Salvador. Os protestos ocorreram quando a cerimonialista do evento o convidou para subir ao palco. Além das vaias, alguns participantes da Semana do Clima exibiram cartazes com frases como "Floresta em pé" e "Mata Atlântica resiste". Este é o terceiro dia do evento, que segue até amanhã e reúne participantes de 26 países. O evento ocorre em meio à discussão sobre o aumento do desmatamento na floresta amazônica e os anúncios de suspensão das doações da Noruega e Alemanha ao Fundo Amazônia. Além disso, na segunda-feira, partículas oriundas da fumaça produzida em incêndios florestais nos estados do Acre e Rondônia e na Bolívia chegaram a São Paulo pela ação dos ventos, fazendo o dia virar noite. Antes de ser chamado ao palco do evento, o ministro afirmou que fará uma vistoria nesta tarde em uma região de queimadas na Amazônia. E o desmatamento não está apenas na Amazônia. A cidade de São Paulo somou pelo menos 90 novas áreas de Mata Atlântica desmatadas nos últimos 5 anos, de acordo com um dossiê divulgado pela equipe do vereador Gilberto Natalini do PV neste mês. O relatório denuncia a derrubada de pelo menos 500 mil árvores nos extremos leste e sul do município. Os maiores responsáveis pelo desmatamento são organizações que fazem loteamentos irregulares de áreas, de acordo com o estudo. As áreas devastadas compõem
áreas de proteção ambiental e parques naturais. Essas abrigam nascentes, a maior parte delas responsáveis por abastecer a represa Guarapiranga, cujas águas são consumidas por mais de 5 milhões de pessoas. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, o bioma ocupa 15% do território brasileiro, se concentra na costa, passa por 17 estados do país e sua extensão hoje representa 12,4% da área original. A cidade de São Paulo abriga 17% dos remanescentes florestais. Daí você pode observar, simplesmente não precisa pedir dado do INPE, que o presidente colocou em xeque aí, e fica duvidando da veracidade dos dados. Pode olhar pelo Google Earth. Você vai lá, entra no Google Maps, acha o endereço desse, clica lá que você quer a imagem de satélite e vê ao longo do tempo que eles disponibilizam. Você pode ver desde 2000 até os dias atuais, né? A última imagem que estava no Google Earth, eu olhei ontem, era do final do mês de junho, né? Então você pode simplesmente ver essa evolução do desmatamento na cidade. E aí você vê as áreas onde isso está ocorrendo. Então não é uma coisa da cabeça, não é uma coisa que acontece só hoje, é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. Entendeu? Então a sociedade tem que se mobilizar contra isso, porque as mudanças climáticas estão cada dia mais presentes na nossa vida, estão cada dia mais se tornando mais intensas, né? Não tem a menor dúvida. E a Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos confirmou ontem mais uma morte por dengue, agora em 2019. Agora, a cidade acumula 4 casos fatais da doença registrados. De acordo com a prefeitura, a vítima foi uma mulher de 34 anos, moradora do Jardim Bela Vista, região central da cidade, que faleceu no dia 22 de junho. Desde janeiro, já foram registrados 558 casos de dengue em São José dos Campos, sendo 449 autóctones, 91 importados e 18 ainda aguardando definir o local de infecção. Em mais uma edição da Operação Rodovia Mais Segura, as polícias militar do estado de São Paulo e Rodoviária Federal prenderam 10 pessoas na RM Vale na madrugada de ontem. A operação teve início à meia-noite de terça-feira. Na região foram empenhados 937 policiais militares, 430 viaturas em 237 pontos de rodovias, perfazendo no total 81 pontos de bloqueio. Ao todo foram abordadas 1.310 pessoas e 605 veículos foram vistoriados. A ação, que chega em sua 21ª edição, foi deflagrada em todo o estado de São Paulo, com a finalidade de combater a criminalidade e prevenir, claro, infrações. Esses filtros são importantes, né? A fiscalização na estrada é muito importante. Às vezes a gente não vê nada, né? Ela tem que ser sistemática, né? Não tem a menor dúvida. Sistemática e constante. Infelizmente, a gente precisa muito de fiscalização, porque a parte educacional ela é falha. Então, às vezes, as pessoas não conseguem assimilar certas coisas. Então, a gente precisa da fiscalização. E para mostrar que a fiscalização não é o governo olhando as pessoas, é a sociedade olhando as pessoas, olhando quem está fazendo coisa errada e quem não está também, que tem que ser elogiado. Então, eu acho que é muito importante. E é legal isso. Tem que haver. Então, antes de reclamar, saiba que isso daí tem um objetivo maior, tá? E a Escola Municipal Vereador Pedro Granchamp, da Fonte Imaculada, em Taubaté, iniciou o projeto, presta bem atenção, Quem Falta, Faz Falta, com a intenção de motivar a frequência e assiduidade dos 257 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. De acordo com as avaliações internas, de janeiro a março de 2019, o número de faltas era elevado, não somente na sala regular, como também em outros atendimentos prestados pela escola. Em maio, por exemplo, foram 696 ausências, somando os períodos da manhã e da tarde. O objetivo do projeto é implementar uma política de acompanhamento sistematizado da frequência, com o preenchimento diário de uma planilha denominada como
faltômetro para o acompanhamento semanal. A planilha fica exposta no pátio. Todos os dias, na entrada, são feitas observações do quadro com os alunos. Os alunos acolhidos no reforço e nas aulas de recurso, que apresentaram menos faltas, também foram premiados. O projeto está em sua segunda fase neste semestre. É isso aí. Interessante isso, hein? Podia colocar um desse na Câmara de Vereadores, mostrando quem faz. Você tirou daqui vários outros lugares aqui. E olha que coisa legal, a 34ª edição do Festivale, que começa na próxima quarta-feira, dia 28, aqui em São José dos Campos, terá como abertura o espetáculo Grande Sertão Veredas, uma das mais importantes obras literárias brasileiras do século XX, de autoria do escritor João Guimarães Rosa. A peça vai ser dirigida por Bia Lessa. O espetáculo é estrelado pelos atores Caio Blá, Luísa Arraes e Luísa Lemertz. A abertura acontecerá no palco do Teatro Municipal às 20 horas. A entrada será gratuita e os ingressos poderão ser reservados pelo site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A peça será reencenada também no dia 29, quinta-feira, também às 20 horas. O festival é um dos mais tradicionais festivais de teatro do país. Neste ano, serão encenados 37 espetáculos em espaços culturais na cidade, incluindo o Cine Teatro Benedito Alves, que foi inaugurado neste ano. E neste ano também o tema do festival será o teatro de grupo e o teatro popular. De acordo com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o edital teve o recorde de espetáculos inscritos com 412 peças. Olha que bacana. O festival também terá debates e oficinas gratuitas. O evento segue até aí o dia 8 de setembro. Bem legal, né? Na minha opinião, isso daí poderia acontecer todo mês. Isso é um festival mensal. Porque é uma coisa que eu acho que carece muito. As pessoas irem ao teatro, conhecerem esses espaços públicos. Não é só o cinema, né? Que é uma coisa mais fria, mas o teatro, que você tem o contato direto ali com a produção, com os atores. Eu acho isso daí muito bacana. Por mim, podia acontecer sempre. Não tem a menor dúvida, não. E tradicionalismo, esse festival que, a despeito do que aconteceu em São José, como disse o Zé Guilherme já, perseverou e existe há tanto tempo. É que sim, projetos que independem do governo de plantão. Exato. Né? Eles chegam numa estatura Exatamente. que eles sobrevivem por si mesmos. Né? O evento tem uma personalidade e vai em frente. Não tem a menor dúvida. De parabéns a todos. E com certeza esse tem que estar na nossa agenda, porque a gente tem que também prestigiar. Isso é muito importante também, tá? Mas vamos ao esporte. Primeiro, claro, com os resultados de ontem. E, infelizmente, não deu. Pelo placar de 1-0, as meninas da Águia perderam novamente para o Corinthians e foram eliminadas do Campeonato Brasileiro. Agora, as joseenses voltam suas atenções ao Campeonato Paulista, onde no domingo visitam o Palmeiras em Vinhedo. E a noite foi rubro-negra. Com 2 gols de Bruno Henrique, o Flamengo superou o Internacional e saiu na frente em busca de uma vaga na semifinal da Copa Libertadores. O jogo da volta entre as duas equipes vai ocorrer na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O time carioca pode perder até por 1-0, que mesmo assim se classifica. E os jogos de hoje? Para manter o embalo, o São José Basquete enfrenta o Corinthians às 19h30 no ginásio Valmir Marques, em São Paulo. O confronto é válido pela 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Os joseenses vêm de 2 vitórias seguidas no torneio, ambas fora de casa. Já pelo futebol, o Corinthians da Gabi Barreto enfrenta o Fluminense às 21h30 em São Paulo. O confronto é válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. E mais uma vez, eu vou pedir bastante atenção aí da sua parte, tá? Você vai contratar uma caçamba para a sua obra?
Então, certifique-se pelo site da prefeitura de que a empresa está autorizada a fazer o serviço, tá? Isso garante a destinação adequada dos resíduos e mantém a cidade saudável. Afinal, descartar entulhos corretamente e manter São José limpa é fundamental para proteger a saúde das pessoas e do meio ambiente, tá bom? Então lembre-se, tanto o transportador não autorizado quanto quem contrata empresa sem autorização podem pagar multa, tá bom? Então acesse o site da prefeitura antes de contratar. Isso tudo, claro, com o apoio da SP Rio Mais. Agora eu vou ser obrigado a te entrevistar aqui, Zé Guilherme. Pois não. Porque nós tivemos uma ótima notícia e eu sei que você esteve lá ontem. A cidade ganhou um presente ontem aí, não foi? Pois é, eu fiquei impressionado com as instalações do Cinépolis, né? Um conjunto com 7 salas, uma mais bonita que a outra, de cinema. E numa roda de conversa lá, estava o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, o Alberto Marques Humano, né? E também o presidente do Cinépolis do Brasil, que é o senhor Luiz Gonzaga de Luca, num bate-papo informal. Ele estava contando para a gente que essas salas geraram cerca de 70 empregos diretos. É muito interessante, né? Olha aí, a gente está vendo as imagens. O tamanho das salas, Essa né? é uma sala, é a sala VIP, né? É uma sala pequena, mas com acomodação assim, super luxuosa, né? É só não dormir, né? Tem que assistir o filme. Exatamente. Bom, o Mano estava muito entusiasmado com esse investimento dentro aí do shopping Oriente, né? Porque além dos empregos, o que está acontecendo? Acontece é que esses cinemas vão ajudar na questão do lazer dessa outra região da cidade, né, na Zona Sul, né? Perfeito. Que Porque é a hoje região mais populosa da cidade. mais populosa, que tem falta de alguns equipamentos, certeza. né? Então agora eles não precisam mais vir aqui para os Cinemarks, eles têm lá um Cinépolis que é concorrente, com salas Para lá de altura. para lá de concorrência, né? e o Luiz Gonzaga de Luca, Cinépolis é uma grande empresa, desculpe, tem em várias regiões Em várias do regiões. Brasil, né? Exatamente. E até aqui na América do Sul ela é uma das campeãs e recordistas em termos de bilheteria. E a gente está vendo que tem o porquê, porque eles apresentam uma coisa belíssima, né? Tem uma sala lá, a tela onde ontem foi projetado o filme de estreia. Nossa, é uma tela gigante, né? São 171 metros quadrados. É uma né? tela assim absurda de grande. Mas o importante é que o senhor De Luca estava dizendo que eles não descartam a possibilidade de investir em novas salas futuramente aqui em São José. Que bacana, que bacana. Nossa, Né? um presentão, né? Teve presente também, eu não me lembro o nome, o coordenador, o presidente Cinépolis da América Latina, nesse evento, né? Foi um evento para convidados, para lojistas, e mostra aí que ali aquele shopping ligado ao Shibata, né? Está em franco desenvolvimento. Eu acho que vale uma visita para você entender que existe vida em outras regiões da cidade e não só aqui No miolo. no miolo. Que a gente jamais conhecido e explorado, né? E é importante também o preço do cinema, por enquanto está um preço reduzido, e o estacionamento gratuito, né? Hoje já está aberto ao público. Legal. Não tem dúvida. E eu ouvi falar que o Leandro vai lá, porque ele também ficou sabendo que a pipoca é maravilhosa. Não, a pipoca é o seguinte, tem aqueles caldeirões de pipoca Caldeirão. exagerados, né? Aham. Com uma divisória no meio, de um lado você pode pôr salgado e do outro lado doce.
É bom, Dá né? para dividir, é democrático, né? Dá para dividir bem. Exatamente. Mas o Zé observou uma coisa que é muito importante. Se vai numa sala daquela com tudo isso, precisa tomar cuidado para não dormir e não ver o filme, né? Não, mas eu acho que tem o apelo da tela e da alta tecnologia de som, de imagem, você vai ficar ligado. Não tem a menor dúvida. Tá de parabéns a Cinépolis, claro, muito legal. De parabéns à Zona Sul, de parabéns São José dos Campos. E lembrando que São José acaba aí agregando boa parte de quem procura uma diversão um pouco mais elaborada, vamos dizer assim, de todo o Vale do Paraíba. Então, de parabéns também à RM Vale, que ganha mais este presente aqui também. Senhores, eu vou dizer o meu bom dia a todos, agradecer por mais essa edição, mais alguma consideração que os senhores querem, além de sair daqui correndo e comprar o ingresso na internet, Leandro? Isso aí, eu que agradeço. Bom restinho de semana aí, bom final de semana a todos. Muito obrigado, Zé. Até amanhã. Bom dia para você, Bom até dia. amanhã. E para você que nos acompanhou hoje aqui, muito obrigado. Amanhã a gente está de volta com mais um Abre Aspas feito, claro, para você e esperamos que com você. Até amanhã.